a Cecília disse que a sua agenda de junho tá cheia, mas para a Tá. Júlia ela disse que está programando para conseguir. Tá cheia a sua agenda de junho? Sim. Ai, não tenho. Não. Agora, até o final do mês, não tenho mais nada, gente. Só se tiver. Às vezes a pessoa muda o horário, muda. Porque aqui na minha cidade tem mais um feriado ainda, né? Que eu já tinha programado um passeio. Então, assim, tá agenda 2 feriados. Agenda, eu já tinha me programado para nem atender mais de sexta-feira. Coloquei sexta-feira, coloquei domingo, gente, não tem como, só julho agora, tá? Não sei assim que a pessoa fala, então vou ter que prorrogar, não vai dar hoje. Aí eu mudo, eu coloco a pessoa, tem uma listinha de espera. Lista de Mas fila de assim, tá? espera, né? Em julho, a agenda fica um pouquinho, porque eu tenho a flexibilidade do horário, porque as meninas estão de férias, tudo, né? Então, aproveita, já marca já. Mas, assim, gente, passa rapidinho. Hoje já é dia 17, Tem né? menos de Então, 30 dias para julho terminar, passa então já começa rapidinho. Eu julho tenho um logo. limite, né, André? Eu não consigo. Eu tenho um limite. Eu não consigo atender tanta gente, porque não é uma coisa automática, né? Eu faço É. cálculo antes, eu vejo todas as estrelas, tudo. Eu tenho os clientes que vêm a cada 3 meses também para dar uma olhada. Então, assim, precisa ter paciência. Eu tenho um limite, eu não consigo. Não é igual outros, assim, que é rápido, já tira ali carta, responde. Cartas O meu na hora, né? o meu um pouquinho mais trabalhoso, que é estudo, né? Tem que fazer o Então, cálculo, né, da vida é, da pessoa. Tem alguns mapas que são bem complexos, né? Acho que dá mais nossa, trabalho, tem né? mapa que é muito complexo, assim, tem mapa que dá muito trabalho, e eu olho tudo com carinho, atenciosamente, tudo certinho. Uhum, tá bom. Então, Então, e é vem bem porque, assim, tem gente que fala, ai, meu sonho é fazer. Gente, vem, pergunta pelo menos, tá? Vem fazer, você vai ver, o preço é. Gente, nem vou falar, mas assim, Tá aquele preço ainda que tava? super pagável. É, Aumenta um da... pouquinho, André, só Ah, um tá. pouquinho, porque assim, eu coloquei mais estudo e mais tempo, né? Então, assim, Uhum. eu não, eu falo que é 40 minutos, 1 hora, às vezes é mentira, eu não consigo, eu tenho que atender um pouquinho mais. Porque, assim, tem gente que entende, que desenrola, que tem, pelo menos a primeira consulta, gente. Quando as outras consultas é até mais rápido, mas a primeira consulta leva um tempinho, então precisa ter um pouco de Entendi. paciência, tá? Tá bom. Vamos falar aí, André, do caso do Adalberto. Isso mesmo. Sim. É um caso complicado. Eu vou explicar como que funciona. Assim, na astrologia, a gente tem vários métodos de cálculo, né? Então, aí, quando acontece um evento desse, né, a gente chama cálculo de evento, do que aconteceu no dia, na hora, no que foi explicado. E aí, no caso dele, eu não consegui confrontar com o mapa dele, porque assim, não tem nada. Ele tem uma blindagem na internet muito grande. Então, assim, não tem nada, nem fuçando, nem nada, né? Então, É só assim, o nome e a idade que a gente achou, né? só Não o tem nome e a mais nada, idade, não nenhuma tem informação dele. nenhuma informação. Mas assim, a gente faz do evento que aconteceu, né? O mapa ele é calculado no evento exato. Então, assim, a gente vai basear pelo a última vez que o amigo viu ele. Ponto. Ali já começa o evento e aí a gente olha até ele ser encontrado. Então, isso também uma fórmula de cálculo. Eu usei isso no da Vitória, por exemplo, só que o da Vitória eu consegui confrontar com o mapa dela. Tanto que eu falei algumas coisas, até hoje não foi esclarecido. Então, É, assim, ainda está valendo ainda, porque, assim, não foi esclarecido. Não é bem aquilo que estão falando, então, assim, para você ver como que funciona. Então, no caso, eu só vi o que pode ter acontecido. Então, aí a gente olhou o mapa do evento, que foi ali no dia 30 de maio, provavelmente, na sexta-feira à noite, a última vez que o amigo veio, por volta das 9 horas da noite, né? Então, assim, esse caso, ele não saiu muito bem da minha cabeça, eu tenho uma coisa, assim, de coisas não esclarecidas, que eu quero saber, que eu quero saber, né? Então, ele ficou ali na minha cabeça. Se eu pudesse, até eu pesquisaria mais, porque é uma coisa que me chama atenção. E o corpo dele foi achado de uma forma
suspeita, né? Não há violências, né? Parece só que ele morreu por asfixia, É. que é bem estranho. E ele estava sem calça e sem sapato. Não sei se vocês sabem dessa informação, né? Mas ele estava desse jeito. Então, assim, ele saiu, foi com um amigo para o evento, passou o dia inteiro. O amigo disse que ele bebeu, que fumou, né? Fumou o cigarrinho do capeta, né? Hum. Então, assim, ele estava provavelmente. Não estava no estado normal. Aí tá, tem confronto, né? O amigo falou, não falou, falou algumas coisas, né? Mas assim, gente, a gente precisa ver as coisas pelo lado da pessoa, né? Os dois casados, né? Pelo que eu vi, bem casados, né? Entre aspas. Como que ia chegar a falar para a mulher, então, passei, fiquei lá, bebi, fumei. Não é toda mulher que aceita, né? Então, acho que o amigo ficou com vergonha de falar que eles fizeram isso e teve que falar, porque para a polícia você tem que falar. Então, assim, então parece que ele não falou tudo, mas eu acredito que ele falou tudo que ele sabe, porque realmente ele deixou o amigo lá e não sabe o que aconteceu. No momento do evento, o mapa mostra que naquele dia o ascendente estava em Capricórnio. Então, assim, traz uma atmosfera, assim, do lugar de controle total, de autoridade, de frieza. A gente sabe que as pessoas que estavam lá, elas eram terceirizadas, né? Então, assim, tudo tinha que parecer tudo muito limpo, organizado, o show, a festa. Então, assim, vocês têm que entregar. Faça o que tem que fazer, mas vocês têm que entregar. E aqui no mapa aponta como uma ação, digamos assim, de impulsividade, de agressão. Por quê? Por causa do Marte que a gente está em Leão, tá? Então, assim, no mapa tem Marte em Leão. No mapa aparece mulher. Ah, é a Hum. mulher dele? Ah, é a amante? Gente, nenhuma das duas. Muito provavelmente alguém que estava ocular, alguém que viu e deixou de falar alguma coisa, ou por proteção de equipe ou por alguma coisa. Então, assim, tem mulher envolvida? Tem mulher envolvida. Mas eu não acredito nem que seja amante e nem que seja a esposa, tá? É alguma Sim. coisa que é ocular. Então, por causa dessa lua, a lua poderia representar a obscuridade ou alguma coisa assim, tá? Mas ela não está falando sobre isso. No lugar que ela se encontra no mapa, tá? Sol e Mercúrio em Gêmeos, bem na casa 6. O que isso representa? Fala, explica. Gêmeos ele rege o pulmão, tá? Então indica essa morte que provavelmente foi por asfixia, tá? Então isso daqui é muito claro. E o Netuno? O Netuno estava em Áries, ali na casa 3, tá? Não fala muito, como assim tinha acabado de entrar, ainda tem uma confusão, né? Mas assim, estava drogado? Provavelmente estava, embora o laudo falou que não, podia estar, gente. Só que ele foi encontrado 3 ou 4 dias Bem depois. depois, é. Isso pode ter sido eliminado do corpo. Então, eu acredito que precise de laudos mais, mais tecnológicos, alguma coisa que possa ver, porque realmente aqui, esse Netuno em Áries, é o puro suco da confusão. O puro suco da confusão. Então, assim, é alguma coisa que pode ter acontecido ali, mal interpretado, e algum mal entendido. Assim, pelo que eu entendi que foi falado, é que ele tinha livre acesso a estacionamento, essas coisas. E ele sempre ia muito, só que a equipe que estava lá era uma equipe terceirizada. E aqui, essa lua tocando Marte, ela fala de uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, no local que ela está, que é nessa casa em específico, ela fala sobre seria uma síndrome, não sei, do pequeno poder. Então, assim, seu palhaço, é isso? Então vem cá, vou mostrar para você. Só que ele não estava com a consciência boa.
Tanto que não dá para ver, assim, não foi visto a princípio que ele tentou lutar, que ele tentou alguma coisa, entende? Então, assim, acho que ainda tem mais laudos para sair, gente, muito preliminar, aconteceu ali no dia 30. E esse mesmo Netuno rege as águas, que provavelmente, gente, talvez ele nem teria sido encontrado, falar bem a verdade. Quem sabia o que estava fazendo, e que ele provavelmente na segunda-feira, ia vir, eles sabiam que a equipe ia concretar esse cara, ó. Gente, é um buraco muito fundo, muito grande. O bombeiro teve que entrar de cabeça para baixo para poder puxar o maior trabalho. Parece que é uma coisa fácil, né? Mas não foi. E aí, a outra questão, como eu falei, Gêmeos estava ali presente, e assim, estava sem a câmera, o capacete detonado. O que salvou ele, sabe o que foi? A chuva. Se não tivesse chovido ali, e Netuno rege as águas, se não tivesse chovido, talvez ele nunca teria sido encontrado. Porque foi por causa da chuva que o funcionário foi olhar o buraco, porque era para ter sido concretado já na segunda-feira. E por causa da chuva, na terça ele falou: vou olhar. E aí, o que aconteceu? Que ele foi achado. Porque, assim, por esse Netuno em Áries, não era nem para ele ter sido achado. Aí tem coisa que eu já falo, deve ser divino, né? Para resolver. Porque não era nem para ter, era para ficar muito. Esse cara nunca mais apareceu. Entende? Então, assim, quem salvou ele, provavelmente, né, Netuno, que rege a água, foi a chuva. Bom, tem pessoas diretamente envolvidas e indiretamente envolvidas. Marte com a Lua fazendo essa conjunção. Então, tem mais gente que sabe, não estão falando. Vão falar, não vai demorar muito. Então, assim, resumindo, né? Ele provavelmente entrou por engano numa área restrita, foi pego por segurança, funcionários que, por impulso, síndrome do pequeno poder, eu não sei se você já viu, gente que tem carta branca e vai lá e abusa. Era para dar um susto e deu ruim, porque ele não estava bem, ele não estava. E é engraçado, né? Que aí você vê as irresponsabilidades, né? O cara desse jeito saiu, voltou dirigindo para casa, apesar que tem também a história que ele chegou bem mais tarde do que, né? Mas ou fez um tempo, ou deu uma enrolada, não sei. E ele também, na situação que estava, e dirigiu, né? Depois de você ter tomado 8 cervejas e ter usado. Paula, mas no laudo falou que ele não usou nada. Gente, vai sair algum laudo que vai falar. Não, ficou muito tempo ali. Ele ficou, se você parar para pensar, de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 4 dias. Aquilo lá saiu do corpo, provavelmente. Então, assim, eu acredito que ainda vai aparecer, né? Então, assim, provavelmente ou aplicaram mata-leão, ou foi apenas um chute, alguma coisa que já pegou, porque ele estava já muito sensível, né? Não era a intenção, né? Mas a brutalidade, ele parecia, assim, pelas fotos, um homem normal, não era um homem forte. Tudo preservado, dinheiro, 3 mil reais, o cara com conta lá de capital de giro, mais de R$1 milhão, nada foi mexido, nem aliança, nem dinheiro, nem nada, só a câmera, provavelmente bateu a câmera, estragou a câmera. Então, assim, esse é um posicionamento simbólico, né, falar sobre isso, né, porque a gente não sabe de nada, né, mas, assim, quiseram esconder o corpo, sabiam que ia ser concretado, se não chovesse, talvez ele nunca seria encontrado, pelo mapa aqui, não seria encontrado. Então, assim, essa história ainda está longe de ser explicada para mim, acho que ainda falta ainda muita coisa, muito laudo, muita certeza, mas, assim, eu não vejo envolvimento nem de parente, nem de amante, nem de esposa, nem de nada. Sim. Tá. Nem de amigo, nem de Foi nada uma pessoa de fora, então, né, como se diz. Muito
provavelmente alguém que... E foi por engano, gente, muito engano. Foi alguma coisa assim, nem era isso, ele não soube explicar, ou não estava bem para explicar, ou não quiseram ouvir, porque quando Marte está em Leão, gente, as pessoas ficam mais agressivas. Essa semana, mais agressiva ainda. Então, assim, sabe aquela raiva que fica dentro da pessoa, a pessoa quer, sei lá, no primeiro que vê na frente, às vezes pega, bate, só, tem uma aparência de ser isso. E era para dar um sustinho, ó, você não vai ficar mandando aqui, você não manda em nada, e deu no que deu. E aí, pessoas conhecendo ali o espaço, fazendo, porque assim, eu acho que foi um grande engano. Netuno está encostando em Saturno e fala desse grande engano. Problema de comunicação, eles estão na casa 3, os dois. Então, assim, teve um problema de comunicação. Eles não entenderam, não. Foi um erro bem grande. A água no mapa do evento é 0. Então, assim, como se tivesse frieza, falta de sentimento. A gente precisa de água no mapa para ter sentimento, né? A gente até na alquimia fala assim, a pessoa é muito aguada, porque é muito chorona, tem muita água no mapa. Aqui tá 0, 0 água, então completamente frieza. Era para ser um evento de ponta, assim, tudo muito sério, tudo muito correto, e deu ruim, entendeu? Mais ou menos isso. Foi um grande erro de comunicação, tá, André? Então, foi... Entendi. Mas vai aparecer, gente. Fica tranquilo que vai Vai ser aparecer. esclarecido? Vai ser esclarecido. Eu não acredito que seja tão rápido, tipo essa semana. Mas eu acho que dentro de um mês e meio, o importante dessa história toda do mapa, sabe o que é? É que acharam ele. Porque ele podia nunca mais ser encontrado. De verdade. Então, É, assim, a chuva, a mãe natureza, né? Falar assim, salvou dele, pelo menos ser encontrado, pelo menos ter os dados do que aconteceu. A gente tem uma polícia muito forte, eu acredito que eles vão conseguir saber tudo. É uma delegada muito competente, ela tem um histórico. Espero que dê tudo certo, né? E que, pelo menos, assim, acalma um pouco o coração, porque provavelmente ele tem uma mãe, ele tinha uma esposa que está ali, pelo menos sabe o que aconteceu, né? Vamos se conformar, vai se conformar com a situação e ter um acalento aí a hora que puniram as pessoas certas, né? Mas é isso que é. eu falo, gente. Marte em Leão tem que tomar cuidado, tá indo embora amanhã, é ótimo, mas essa semana ainda tem ativações importantes. Mantenha paciência, tá vendo que vai brigar? Enche a boca de água, conta 5 segundos ali, não briga não, não vale a pena. Briga não vale a É. pena, não. Não leva a nada, né? Não Só leva a a nada. morte, como se diz. Sim, Isso. E lembrar, né, se alguém tiver os dados, alguém que está assistindo, tiver os dados dele, né, o nome completo, a gente já tem, né, a data de a gente, nascimento, o horário que ele se nasceu, quiser, que aí dá para a Paula fazer mais a aprofundado revisão. sobre ele, né? É, Porque a gente confronta, né? Aí dá um pouco mais de certeza quando a gente confronta o mapa dele. Realmente, assim, não tem data, super blindado. Ele era dono de óticas, né? Mas ele não usava o nome dele nas óticas, era um nome feminino. Então, assim, mas tudo bem, gente. Assim, eu espero que isso seja esclarecido, que a família se conforte. Ninguém vai se conformar, né? Porque pelo jeito, assim, ainda vem uma história de uma amante aí, pô, a pessoa já perdeu, perdeu, e nem foi falado pela polícia, foi uma história que vazou. Então, assim, foi alguém provavelmente envolvido no evento, gente. Não acredito que seja ninguém que seja de fora. Assim, para mim, assim, o melhor, assim, o menos pior, vai, né, André? Vou falar. O menos pior foi ele ter sido encontrado. E quem salvou ele foi a chuva, realmente. Porque é, senão, talvez ali jogasse, tá tudo certo, aí joga aí, porque assim, o cara, né, um deles falou, é um boneco. Não, boneco não usa aliança. Né? Então, você vê uhum, como eles foram, graças a Deus que foram essas pessoas, porque se fosse qualquer outra, tem sujeira ali no buraco, vamos completar. E ele nunca Gente, você acha, qual a probabilidade desse cara se achar? é. E Daqui realmente, né, 1000 anos, 100 anos, sei lá. a pessoa que jogou ele lá conhecia o local, né, porque sabia que não tinha câmera lá, né, sabia que existia aquele buraco, então é uma pessoa que tem o conhecimento do local, né, não é uma pessoa assim, aleatória, que não conhece lá, né? Não,
Não. É. Olha, Carla, gostei do seu. Olha, então, você vê que é o mapa que fala isso. O mapa aponta o uso de álcool, de droga, né? O corpo não aponta isso. Então, assim, não, como ela falou, não se dissipa no organismo pelo metabolismo. Então, tudo bem, né? Mas aqui, pelo menos, pode ser que seja isso. O mapa fala isso. Por isso que eu precisava do mapa dele para confrontar, Uhum, entende? Porque é isso então, mesmo. se ele usou isso às 2 horas da tarde, sei lá, queimou isso, não sei também, né? Também eu não entendo. Dessa parte fisiológica, eu não entendo. Eu sou astróloga. Mas, assim, eu estou falando que está aqui pelo mapa. Mas vamos ver, né, gente? Vamos ver. É. Que tudo seja esclarecido, culpados Sim, sejam punidos, presos sim. e pague Filha, na né? justiça, Eu, né? eu fico mais assim, porque provavelmente tem uma mãe na história. Não sei se ele tinha mãe também, não sei muita coisa sobre ele. Mas é triste, né? Bem triste. É, E é é isso, triste mesmo. André. Uhum. Ó, Paula, a Lúcia Manda. colocou um comentário aqui. Fiz meu mapa e o da minha filha com a Paula. Gostei muito. Ela é uma excelente profissional, um amor de pessoa. Era ela que eu estava atendendo. Obrigada, Lúcia. A gente mudou o horário meio em cima da hora. A Lúcia aceitou aí mudar. Muito obrigada, tá? Agradecer. Pessoal, muito do bem. Nossa, tem gente que a gente vai atender, já tem uma energia, assim, passa até pra gente. É muito gostoso. A Lúcia é uma É. pessoa. É, E é isso, André. Bom, eu espero hoje. Fiquei meio atrapalhada, assim, bastante estudo, muita coisa, mas, assim, qualquer dúvida, a gente volta aqui para esclarecer, tá bom? É, isso mesmo. Tá bom, quer falar de novo teus contatos, Paula, do Sim, seu mapa? Tá aparecendo nos comentários, mas pode sim, o falar. André colocou aqui o WhatsApp, Lunique Astrologia, Lunique com semudo de lua mesmo, tem no o Instagram, tem o canal tá daquele jeito, né? Tentaremos. Mas assim, eu sou um pouco ativa, gente, mas pode mandar mensagem lá, que uma vez por dia eu pego, pelo menos, tá? Tem o WhatsApp, também atendimento fraterno, com carinho, tá bom? É só entrar em contato, Carmen, 1999-282-9001. Anota aí, entra o WhatsApp, que já já eu atendo, tá bom? Uhum. Tá bom, então, Muito é, obrigada. a, a Cissa Marques colocou, a live foi ótima, Paula, é ótimo, o André com essa calma encanta. Isso. O André tem uma calma, gente. Às vezes a gente tá Eu sei, nervosa, a calma dele eu sei tá. ouvir, né? Hã? Eu Você sei tem ouvir, ouvido? né? Você Eu sabe sei ouvir. ouvir, é É, ótimo. eu deixo a pessoa falar tudo que ela tem para falar, não fico interrompendo, né? Porque é horrível. A pessoa começa a falar, aí o outro vai lá e interrompe. A pessoa corta o raciocínio, né? É horrível isso aí, né? Sim, Então eu deixo sim. a pessoa falar à vontade, A Simone, né? fiz o mapa Revolução. Tem que fazer perto do aniversário, sim. Viu, Simone? Mudei o telefone, presta atenção. Mudou o telefone, eu fiz uma besteira. Eu não sei, tem um negócio no WhatsApp que avisava todo mundo que estava lá na agenda. O meu não avisou. Então, Hum, eu tenho que avisar aqui na live do André que o telefone mudou. tá, Infelizmente, fiz isso. tá bom. Obrigada, viu, André? Muito obrigada, sempre um prazer. Minhas terças-feiras, agora a gente mudou às 3h30 da tarde, toda terça-feira estou aqui com vocês. Isso mesmo. Agora a gente faz às terças, às 3h30. Quando não der, por algum motivo, fazer 3h30, a gente muda o horário. Mas eu aviso lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Link tá aparecendo aí para quem quiser ser informado sobre o horário das lives certinho, tá bom? Então é Muito isso, bom. Paula. Te agradeço, agradeço todo mundo que assistiu e a gente volta logo mais. Vamos lá, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada a todos, gente. Até a próxima.